Olá, eu sou o Leandro e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vou falar sobre o signo, a constelação de Ophiuchus, também chamada de Serpentário. Como vocês perceberam, talvez, especialmente para quem tem Ophiuchus em Sol, Lua, Ascendente, não tem muito conteúdo na internet. Eu diria que, nem existe conteúdos bons, profundos. Eu busquei vários blogs e tal, e geralmente as explicações são um tanto superficiais, aquela coisa meio palavra-chave. E eu não queria isso, eu queria trazer de fato um conteúdo bastante profundo para vocês compreenderem esse arquétipo de Ophiuchus e por que ele é tão importante e por que não dá para deixar ele de fora. E se você está chegando aqui agora, não tem a menor noção do que eu estou falando, nunca ouviu falar sobre Serpentário, sobre Ophiuchus, ou já até ouviu falar, mas levou para aquele lado da descrença porque disseram aí que esse signo não existe, que isso é, na verdade, invenção da NASA, fica aí, porque eu vou explicar um pouco mais para vocês. Na verdade, eu tenho 2 vídeos no canal aqui, onde eu conto sobre essa história. Então, aconselho você a assistir. Nesse vídeo, que foi o penúltimo, eu falo um pouco da história da astrologia, eu revelo o fato de que Serpentário / Ophiuchus sempre existiu. Mas por motivos que vão, digamos, desde a falta de conhecimento sobre a base e a origem da astrologia, até, quem sabe, atitudes um tanto mais escusas, nos levaram, infelizmente, a esse desconhecimento da energia de Ophiuchus. Ainda existe muito trabalho a ser feito, porque apesar de ser algo novo para o nosso entendimento atual, essa energia de Ophiuchus sempre nos influenciou e é inclusive mencionada em outros períodos da humanidade, como por exemplo por Nostradamus. Mas, felizmente, com a astrologia sideral, nós estamos resgatando este conhecimento que ficou perdido aí, por muito tempo. Ophiuchus é iluminado pelo Sol desde o fim da Idade Média. E todos nós podemos encontrar essa influência no nosso mapa, tá, gente? Qualquer pessoa de fato. Obviamente, em alguns casos, essa energia vem de uma forma mais intensa, como, por exemplo, em certos astros e também casas astrológicas. Então, especialmente para quem possui ascendente, meio do céu, fundo do céu, Sol e Lua, tenho certeza que esse vídeo vai ressoar bastante com vocês. Inclusive, para quem tem interesse em ter o desenho do mapa astrológico sideral feito, eu posso oferecer esse serviço para vocês. Infelizmente, não existe um site aberto como nós vemos por aí, na astrologia tropical / comum. O que nós temos acesso atualmente é um site, um sistema para poder converter o mapa. E aí demora um pouco, tem que ser bastante manual, colocar os graus lá para poder gerar um novo mapa. Por isso que eu me dispus a auxiliar vocês, a criação desses mapas, para que vocês tenham pelo menos um primeiro contato com a astrologia sideral e se reconheçam, se reconectem com essa energia, ou seja, como realmente o céu estava no dia do seu nascimento. O link está aqui embaixo no descritivo, é um formulário, só colocar alguns dados e eu entro em contato com vocês em breve para poder falar mais sobre isso. Bom, mas seja como for, a posição de Ophiuchus e o seu regente Quiron é sempre um ponto muito importante em qualquer análise e mapa astrológico. Por isso assistam esse vídeo até o fim. E antes de começar a falar sobre as características que nós vemos na personalidade de pessoas de Ophiuchus, é importante a gente reconhecer bastante, em relação da mitologia desse arquétipo. Porque assim vocês vão conseguir absorver os simbolismos e captar as principais mensagens em relação a isso. Essa constelação de Ophiuchus que nós temos no céu, ela está muito relacionada com o mito de Asclépio. Como a maioria dos mitos, eles representam um entendimento simbólico, então muitas vezes são usadas alegorias e são contadas histórias fantásticas, com poderes, com deuses, para poder passar certas mensagens. Uma tentativa de explicar a realidade daquele momento, inclusive a própria manifestação da natureza. No caso de Asclépio, isso é um pouco diferente porque muitos afirmam que ele realmente foi uma figura de carne e osso. Então a passagem que ele teve na Terra foi absolutamente notável. Então nós temos um rastreio sobre a história de vida dele e em meio a isso também nós temos a inserção de alguns elementos que são mitológicos. Porque afinal a gente está falando não de uma pessoa que nasceu há 100 anos atrás, mas há mais de 1000 anos antes de Cristo. Então vocês imaginam, esse período todo, muitas coisas foram se perdendo. Aquela história do telefone sem fio, um vai contando e vai contando e vai contando. Então muito do que nós sabemos vem dessas narrativas, com base em escritos antigos de poetas, autores
e também pensadores da época. Asclépio, então, é considerado um dos deuses gregos, do panteão grego. Ele era detentor da arte da cura. Então, era o deus da medicina, dos médicos. Para os romanos, ele era chamado não de Asclépio, mas de Esculápio. A parte não mitológica de Asclépio começa, inclusive, após a sua morte física, porque haviam inúmeros testemunhos e também relatos de pessoas que eram curadas através dos sonhos por ele. As pessoas elas pediam, de fato, a ajuda para Asclépio, para poder curarem as suas enfermidades e situações que causavam grande sofrimento. E durante os sonhos, elas recebiam de uma forma muito simbólica, obviamente, as orientações do que deveria ser feito para tratar daquele mal que afligia essas pessoas. Eu, inclusive, conheço pessoas que estudam astrologia sideral, inclusive, que já chegaram a pedir ajuda para Asclépio e, segundo alguns relatos, os relatos delas, elas receberam sonhos bastante diferentes e simbólicos e também curativos. E é por conta disso que ele foi cultuado por mais de 10 séculos. Houve todo um pós-morte, né? Uma atuação a nível espiritual mesmo por parte de Asclépio. Um ponto interessante sobre a cura é que todos os deuses, de forma geral, eles possuíam essa habilidade de cura, assim como também eles eram responsáveis pelas doenças quando eram desagradados, né? Aqueles deuses meio assim, calma, não mexe não desagrada não, senão ele vai te punir. Tinha esse entendimento, né? Que os deuses tinham essa ira. Então eles tinham o poder de cura, mas também o poder de doença. Porém, Asclépio, a cura era a sua especialidade. Ele se dedicava ao suporte e amparo aos doentes e desesperados. Então era tipo assim, ele veio para isso, né? Foi um deus que tinha esse o foco e nada mais. E é muita coisa, né? A cura, pensa só, não é só a cura das doenças físicas, mas é a cura de tudo o que tira a gente dos eixos. É a cura de tudo que nos causa mal-estar, hábitos ruins. Vamos analisar a cura aqui a um nível muito mais profundo, beleza? O mito nos conta que Asclépio era filho de Coronis, sua mãe humana, e o deus Apolo, representado como a figura, né, a divindade solar aí para os gregos. Asclépio era, portanto, um semideus, e ele foi educado pelo centauro Quiron, que era um grande mestre mesmo, conhecia muita coisa, detentor de muitos conhecimentos, inclusive a arte da cura e das cirurgias. Quiron tinha um grande prestígio entre os deuses, inclusive, porque ele treinava e educava todos os semideuses. Ele era um tutor especial e tinha realmente um vasto conhecimento sobre as coisas. Asclépio, então, aprendeu com ele o ofício de ser um curador, utilizando-se de ervas e de outras técnicas curativas também. Asclépio foi cultuado pelos gregos e aqueles povos ali da antiguidade, e ainda hoje é possível ver construções antigas dos templos de cura dedicados a ele. Então não é uma coisa só de historinha, né, gente? Realmente tem lá os templos. As pessoas veneravam Asclépio e se dedicavam a isso. Eram templos para as pessoas necessitadas de cura, sabe? E elas eram submetidas, inclusive, a alguns processos bastante curiosos e avançados para o seu tempo, né? Diga-se de passagem. Uma das grandes questões, eu acho, é o entendimento holístico do ser humano. Ou seja, a cura acontece não apenas em nível físico, matéria, mas também a nível mental, emocional e espiritual. Ou seja, é pegar o ser humano e fazer uma análise, fazer um raio-x em todos esses níveis e entender onde é que está pegando. Tem que ver tudo, porque tudo isso nos influencia. Parecem coisas isoladas, mas elas estão interpenetradas. A gente é uma coisa muito complexa, não dá para poder separar a gente em parte, entendeu? Por isso que o todo é muito importante e o holístico tem a ver com isso, né? Com essa visão integral do ser humano. Essa visão já era profundamente compreendida por eles na época, o que é super interessante, né? Parece que é algo novo, esse negócio de tratamentos holísticos, terapias holísticas, mas na verdade esse entendimento, é antigo, meus queridos. E até mesmo, hoje em dia, muitos médicos, né, da medicina tradicional que nós conhecemos, eles já vêm atuando dessa forma também. Porque eles percebem que para poder, de fato, curar alguém, ajudar alguém, tem que ser feito o quê? Uma série de coisas, de forma conjunta, atingindo vários pontos. E não só aquela lógica alopática de receitar um remedinho para o corpo, para um sintoma. E vida que segue, né? Não quer saber aonde que vem isso. Porque em algum momento isso vai acabar voltando. Afinal, a parte física, o corpo, é a última fronteira, por assim dizer, né? Antes disso, teve um desequilíbrio. Então, muitas vezes é necessário fazer uma mudança de comportamento, de pensamentos, de sentimentos. É uma coisa muito mais profunda. E os doentes, assim que eles chegavam nesses templos de cura dedicados a Asclépio, eles passavam por jejuns razoavelmente longos e intensos
para eles poderem se purificar. Assim como outras técnicas também que visavam a limpeza em todos esses níveis que eu falei para vocês. E o ápice acontecia, como eu já falei para vocês, durante o sono. Então eles eram estimulados a terem ótimas noites de sono para que eles pudessem ali receber essas orientações de Asclépio. Nesses locais de cura que eram dedicados a Asclépio, tinham de tudo, gente. Tinham jardins, bibliotecas, e um desses templos, inclusive, pelas minhas pesquisas, havia uma espécie de teatro a céu aberto, onde eram encenadas histórias de heróis, né? E outros conteúdos um tanto artísticos ali. Porque naqueles momentos, as pessoas que estavam doentes experimentavam catarses. Então, conteúdos emocionais reprimidos do inconsciente vinham à tona. E eles conseguiam ali também, obviamente, esse processo de cura. Olha que interessante. Para vocês verem como era a complexidade da cura naquela época. Negócio muito chocante, né? Pois é. Esses foram alguns detalhes da história de Asclépio e conforme eu for apresentando para vocês aqui os aspectos dessa personalidade, eu vou incluindo também alguns outros elementos bastante interessantes sobre a vida dele, sobre a mitologia que cerca essa energia tão interessante que é de Ophiuchus. Combinado? Vejam que Ophiuchus é a representação da cura. É a palavra-chave que dá início ao nosso entendimento sobre essa energia. Uma outra palavra muito forte que está aqui ó, junto com a cura, muito associada a esse arquétipo, é o sacrifício. Por muito tempo associaram a Escorpião essa lógica de transformação e cura. Entretanto, hoje nós vemos que existe uma passagem de um signo para o outro. Ambos, Ophiuchus e Escorpião, estão profundamente conectados, mas eles não são a mesma energia. Para situar um pouquinho vocês, Ophiuchus está exatamente entre as constelações de Escorpião e Sagitário. Simbolicamente, os pés ali de Ophiuchus estão enganchados com a constelação de Escorpião. São energias associadas, que nunca foram opostas, mas sim dão uma continuidade a esse processo. Inicia ali com Escorpião e passa por Ophiuchus. Muitas pessoas têm uma ideia, uma fantasia em relação a Escorpião e a Plutão, e um fascínio, porque realmente são energias muito fascinantes. Mas o papel deles é ainda mais fascinante, sem dúvida. Porém, não é uma energia fácil. Nós somos intimados a lidar com tudo aquilo que existe dentro de nós. Nada fica oculto por muito tempo, seja algo bom ou algo ruim. Plutão e Escorpião trazem essa energia de investigação. São os guardiões da alma. Muitos temem essa energia porque eles acham, que eles são maus. Quando na verdade a função de ambos é garantir o que, gente? A integridade da alma. A purificação através desse expurgo. O famoso tirar a poeira que foi jogada propositalmente por debaixo do tapete. Acha que se botar um pano por cima ninguém vai ver, inclusive a si mesmo. O seu interior, a sua essência não vai ver, mas vê, sente e te influencia. Então muitas coisas podem emergir de dentro de nós. O amor, qualidades e talentos adormecidos, o que é maravilhoso, e aquela força extra que nós encontramos dentro de nós em momentos extremamente desafiadores. Mas também nós podemos revelar o nosso lado mais cruel, mais imoral, mais sombrio. E aí? É uma faca de dois gumes. Vai ser revelado aquilo que existe dentro de você. Mas uma coisa é fato, é apenas para o seu bem e para a sua evolução. Do contrário, a gente não conseguiria evoluir. É como se Escorpião dissesse assim, olha, aquilo que aconteceu com você não veio para te matar, não, mas para te transformar. Você precisa matar tudo aquilo que te prejudica internamente, especialmente seu passado, que é necessário se libertar dele, mas também se libertar e matar toda a culpa, toda a negatividade, todo o apego aos momentos tristes da sua vida, as histórias que ficaram para trás e que estão aí remoendo também. A partir disso, o Escorpião vai para o próximo passo, que é essa cura em Ophiuchus. Escorpião lida muito bem com o findar de tudo aquilo que não faz mais sentido e tem importância para a alma. Tudo aquilo que é, não agrega, não te faz evoluir, são as mortes simbólicas que nós experimentamos na nossa vida, os fins de ciclo. E em Ophiuchus nós vemos a cura, a oportunidade de recomeçar com energias renovadas, com saúde e consciência de que nós avançamos alguns passos. Um outro símbolo muito relacionado a Escorpião é a fênix, que precisa morrer para poder renascer. Já em Ophiuchus, o símbolo da cobra
é bastante associado por conta do mito de Asclépio, porque ele andava com um cajado e havia uma serpente enrolada nesse cajado. Estudantes de medicina, médicos, demais áreas da saúde certamente já ouviram falar de Hipócrates, uma das figuras mais importantes para a história da medicina. E adivinhem só onde é que Hipócrates aprendeu todas essas habilidades de cura? Nos templos de Asclépio. Não só aprendeu, como também ele era da linhagem de Asclépio, ele era da família. Asclépio formou muitos médicos pelo mundo durante sua passagem pela Terra, sendo ele próprio o primeiro médico. Os seguintes foram seus filhos e filhas, uma linhagem de curadores que peregrinavam junto com ele pela Grécia, enfim, trazendo a cura para as pessoas. Uma das filhas, inclusive, de Asclépio, também uma de suas maiores fontes de orgulho, era Higeia. Posteriormente, também foi incluída no panteão grego como a deusa da saúde, da limpeza e também da sanidade. A palavra higiene que nós usamos hoje em dia, ela vem da palavra, derivada da palavra do nome Higeia. Higeia orientava as pessoas em quê? Na importância de uma alimentação saudável, a dietética, falava sobre os hábitos de limpeza, de autocuidado, agindo de forma preventiva. A medicina preventiva. Da próxima vez que você vê uma ambulância passando pela rua, um jaleco de algum profissional da saúde, o símbolo da OMS ou alguma marca ou empresa, né, que lida com esse universo da medicina, observem bem esse símbolo que provavelmente vocês vão ver lá um cajado com uma serpente enrolada. Vem daí, vem desse símbolo de Asclépio, entendeu? Vocês percebam como que nós, nos tempos de hoje, utilizamos símbolos e nem sabemos qual que é a origem disso, né? Pois é, Asclépio está aí, ó, influenciando a medicina desde muito tempo. A serpente aqui, ela significa a transformação, aquela que tem o veneno e dele também se deriva um antídoto. A cobra é muito mal vista, né? Especialmente pelo mito de Adão e Eva, porém não é assim em todas as culturas. Por exemplo, a Kundalini seria essa serpente enrolada na base do nosso chakra básico e quando ela é devidamente ativada com muito treinamento, etc., ela sobe pelos nossos canais energéticos, os nossos chakras, ativando aí um estado de comunhão com o todo, um estado de profunda conexão com o cosmos. Ariel Gutman tem um livro bem interessante chamado Mitologia e Astrologia, que ele fala, né, que nós podemos entender que essa força vital interior ela é o princípio de toda cura verdadeira. Então essa cobra que existe aí, né, simbolicamente na base da nossa coluna, ali, do chakra básico, ela é o quê? Vem dali todo o princípio da cura, né? Toda a cura que nós precisamos está dentro da gente, não nos outros, não em situações externas. É interessante pensar dessa forma, né? Nós somos os nossos próprios curadores quando a gente se sintoniza com essa verdade. Para os astecas existia um deus chamado Quetzalcoatl, que esse nome significa serpente emplumada. Segundo a mitologia deles, ele foi o responsável pela criação dos primeiros humanos. Era, portanto, cultuado como o deus da criação, da aprendizagem e também do vento. Curioso, né? Existem aí mitologias com diferentes entendimentos em relação às cobras, em relação à cura, à vida, à morte, à transformação. Isso é muito rico. Bom, vamos agora nos aprofundar um pouco mais sobre a energia de Ophiuchus em nosso mapa astrológico. Assim como todas as constelações possuem um emissário, um astro regente, em Ophiuchus isso não seria diferente, e a constelação de Ophiuchus ela é ativada por Quiron, que é um grande asteroide que orbita entre Saturno e Urano. Quiron, lembra? Aquele centauro curador que ensinou tudo a Asclépio? Pois é, Quiron era o mestre de Asclépio, e é um mestre para todos nós também. Quiron nos acompanha em nossos aprendizados kármicos, que precisamos passar para poder amadurecer. É o nosso guia espiritual. Ele nos auxilia no processo de ajuste de nossa vida. O encontro com a cura em todos os níveis. Quiron é o ponto mais alto da evolução humana. A posição de Quiron no nosso mapa nos mostra onde essa energia de cura é movimentada, em que parte da vida ela atua, e pode ter certeza que essa área é uma área bastante sensível a nós, que necessita de manifestação, da manifestação desse curador em nosso interior. Quando buscamos a nossa autocura, nós podemos ser também a cura e a luz para outras pessoas, o curador ferido, que todos nós somos em algum nível. Já perceberam que muitas pessoas que são especialistas em alguma coisa, muitas vezes elas próprias passaram por tantos sofrimentos em relação a isso, que elas resolveram se especializar no assunto? Então elas foram lá, buscaram estudos, respostas, conhecimentos profundos em relação a isso e se tornaram referências para outras pessoas que ainda não alcançaram esse nível de maturidade e de esclarecimento.
Então a dor dela transformou ela para que ela seja uma curadora do outro. Isso para mim tem totalmente a ver com Ophiuchus, já que analisando a nossa era atual, Ophiuchus e Escorpião são os donos da 9ª casa, a casa do conhecimento superior. O que isso quer dizer? Que a cura virá através do conhecimento. As pessoas padecem pela ignorância, a ignorância de não saber, porque o fato de você não ter consciência de algo não te tira do jogo da vida. Você continua sendo influenciado, você só não sabe de onde vem. Existem também aqueles casos onde não existe o interesse pela busca do conhecimento. A pessoa ela prefere ficar alienada do jeitinho que está, porque acha que assim vai ser melhor para ela. Em algum momento a vida vai obrigar ela a avançar, inevitável. E talvez, eu acho que o pior caso de todos, que é aquela negação do conhecimento. A pessoa já sabe, mas ela se nega. Aí o buraco realmente é bem mais embaixo. Na própria constelação de Ophiuchus temos uma estrela bastante especial, a mais importante de fato desse aglomerado, chamada Hazalyag. Ela se localiza bem no topo da cabeça de Ophiuchus. Novamente aqui uma simbologia muito forte que nos remete a esse conhecimento, a essa luz do conhecimento, que nós temos que insistentemente buscar para poder nos aprimorar e ampliar a nossa consciência. As pessoas têm uma ideia muito torta em relação à astrologia, como se o mapa fosse determinante. A astrologia diz que eu sou assim, então pronto, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabrielas. Quando na verdade não. O mapa, pensa só gente, o mapa. Se eu uso o mapa para quê? Para localizar, para encontrar alguma coisa, não é isso? O que está encontrando? O que nós estamos buscando? A evolução de todos nós. Então o mapa ele deve ser conquistado. Ele não foi dado, tipo, eu sou assim, pronto, acabou. Existem níveis de consciência que a gente pode ir avançando. A gente pode ver vários níveis dentro do mesmo mapa, vocês estão entendendo? Então é importante sim a gente ter consciência disso, porque o mapa vai mostrar o caminho. Mas se eu não levantar a bunda da cadeira e caminhar, ninguém vai chegar pra gente nesse caminho, porque o caminho é nosso. Ninguém tem o poder de caminhar pra gente. Ninguém tem o poder de conquistar pra gente. Tudo que vale a pena, que transforma verdadeiramente, depende de esforço. Na cultura hinduísta existe um termo muito interessante chamado avidya, que é o entendimento de que o cerne do sofrimento é a falta de conhecimento da realidade. A falta de conhecimento profundo e interno. Encaixou como uma luva para esse entendimento, dessa energia na casa 9 e toda essa questão da cura pelo conhecimento. Nós vivemos num mundo com muitas narrativas. Muitas coisas são ensinadas e são absorvidas sem um mínimo de critério ou crítica. E obviamente isso é um trabalho para a vida, porque a gente, desde criança, a gente lida com isso e não passa esse pente fino de verdade. Então é um processo longo e gradual de ir desvelando, tirando essas escamas que foram colocando nos olhos, nos ouvidos da gente. E é por isso que nós adoecemos, porque nós aceitamos seguir direcionamentos, falsas verdades, falsos símbolos que não ressoam com a nossa essência. E na Bíblia mesmo, João disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A energia de Ophiuchus traz a seus nativos uma certa seriedade, uma aura de maturidade. São geralmente pessoas complacentes e elas não julgam, não são muito adeptas do julgamento, porque elas sempre olham para o outro do ponto de vista da cura. Tem compaixão pela dor, pelo sofrimento, porque no fundo elas sabem que as pessoas agem da forma como elas agem porque elas estão feridas e magoadas, estão vulneráveis. Mas detalhe, essa tolerância ela tem um certo nível, tá? Tem um limite. Se a pessoa ela não está sofrendo, se ela aprecia fazer o mal pelo mal, Ophiuchus não passa pano. Porque ele considera que uma pessoa dessas está doente de alma. São seres cruéis e profundamente desequilibrados. E essa questão da doença da alma, gente, não tem absolutamente nada a ver com os desequilíbrios mentais, ok? Não tem nada a ver. Esse termo usado é para designar o quê? Aquelas pessoas que, em essência, se comprazem com o mal e têm consciência disso, o que é pior. A gente percebe também que existe uma energia de sacrifício em Ophiuchus, porque no geral ele está sempre disposto a ajudar. Inclusive esse é um ponto que precisa muito de equilíbrio, já que algumas pessoas às vezes podem se aproveitar dessa boa vontade. Ele se doa muito pelos outros, ajuda quem pode, mas acaba negligenciando a si mesmo, e isso é um grande problema. Aquela história, casa é de ferreiro, espeto é de pau. Aqui nós vemos assim, só que adaptando um pouquinho para esse lado médico, cura os outros, mas a própria saúde
E os hábitos não são lá muito saudáveis. Então existe esse hábito de projetar a sua atenção no outro, o que tira de foco as dores e questões que o acomete. Não é como um comportamento de fuga, sabe? Não é tipo, deixa eu olhar para você aqui para tirar o foco de mim, aí eu esqueço dos meus problemas. Não é bem isso, mas existe de fato, não tem como negar, uma problemática aqui. Pessoas com ofíucos marcantes no mapa geralmente têm uma miopia sobre si próprios. Eles, primeiramente, não são muito bons para poder pedir ajuda, como eu disse. Eles acham que dão conta, mas a realidade é que eles não conseguem trazer para uma pauta real as questões que os afetam. Então, assim, você pergunta, você está bem? A pessoa fala, tô. Precisa de alguma coisa? Não, de nada. Vamos ao médico ver isso daí? Não, isso aqui logo passa. Você tem medo de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Não, nada, tudo certo. Até mesmo quando vão à terapia, né? O que acontece é que geralmente eles não avançam muito. A pessoa de ofíuco se autoterapeutiza. Ela não percebe que o problema dela é justamente essa dificuldade em ver a sua própria dimensão, a sua própria necessidade. A pessoa tem tipo uma vergonha, de precisar do outro, de algo, de um acolhimento. Não percebem que essa rigidez é o que afasta dela as coisas boas e inclusive afasta a resolução profunda dessas questões. No fundo, são pessoas que gostam muito de auxiliar os outros, gostam de estarem atarefados, mas é comum também reclamarem sobre o excesso que elas mesmas se colocam, o excesso de tarefas, excesso de obrigações e por aí vai. Essa questão do sacrifício eu vou pontuar um pouquinho mais. Uma pessoa de ofíucos, o seu caminho de vida, as suas metas, tudo que ela faz, acaba criando um nível de sacrifício. Elas botam isso no nível de sacrifício. Então é sempre carregado com uma energia de dever, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo ou outro, entendeu? É sempre uma coisa que parece que não parte só dela. É como se ela estivesse dedicando a algo maior. Tem sempre um cargo, um peso muito maior. Tudo tem que ser para o mundo. Parece que, está se dedicando, se doando constantemente para tudo e todos. O outro vai receber isso, então tem que ser uma coisa boa. Tem que ser uma coisa que ajude, que oriente. Tem essa responsabilidade. Então ele não faz as coisas com leveza. Muito difícil. Vem daí essa aura de maturidade, essa aura de mestre, de alguém que sabe que a missão de todos nós é sair de si e se dedicar para o bem coletivo. Até porque estamos falando de uma constelação de elemento éter. E naturalmente o Ofíucos tende para essa compreensão muito mais alargada de que nós somos parte de Deus. Seja a definição que você quiser dar para essa consciência e que nós não estamos isolados. Os ideais são sempre muito elevados para o Ofíucos. É um outro elemento, é um outro nível. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem, mas existe a logoterapia, que é uma abordagem psicoterapêutica reconhecida pela psicologia e que se fundamenta empiricamente no sentido da vida. O que eu pude compreender é que quando nós saímos de nós, do nosso eu isolado numa ilha, porque a gente vive isso atualmente, cada um por si. Eu estou ajudando os outros, mas no fim é sempre voltado para si e as relações, as trocas são cada vez mais frágeis. Não tem aquela entrega mesmo, não tem aquela dedicação ao outro, muito raro. Então, quando nós saímos de nós, dessa ilha, vamos em direção ao outro, pega um barquinho e vai para outro lugar. Ou até mesmo a uma ideia, a um projeto, enfim, sai de si. Nós damos sentido para as nossas vidas. É o que eles chamam de autotranscendência. Eu acho isso também a cara de Ofíucos e Quiron. A forma como o Ofíuco se expressa, como ele se comunica, pode ser um pouco sisuda, um pouco rígida. É um signo que ele não gosta de drama, de desculpinha, de vitimismo. Ele tem um forte senso de autorresponsabilização e também de realidade, especialmente com quem não tem disciplina e fica fazendo aí corpo mole. É aquela pessoa que fala assim, calma, aguenta aí que sentir dor faz parte de ter um corpo, tá, meu bem? Tá medicado, daqui a pouco o remédio faz efeito, dorme que passa. E sem drama, entendeu? Já resolveu, pronto. É a energia da maturidade, da não projeção ou do não envolvimento com trivialidades. É um comportamento meio estoicista mesmo. Asclépio era considerado o educador das almas. Então existe esse ar de sabedoria, de autoridade e, claro, de amor e dedicação ao próximo. Porque quando ele dava os sermões dele, não era um sermão para o ego dele ficar satisfeito. Ele dava um sermão porque ele se preocupava e se incomodava como que as pessoas eram capazes de se colocar numa situação de tanto adoecimento, de tanto desequilíbrio. Então ele curava as pessoas, mas ele também orientava as pessoas sobre o comportamento que elas levavam. E que isso era a origem
do adoecimento delas. Ele pregava sempre os bons princípios. Afinal, como eu já disse para vocês, a doença não chega no corpo no estalar de dedos. Tem que ter, obviamente, uma causa. E o início dela é sempre no nível mais sutil. Houve toda uma desorganização energética por meio da conduta pessoal da pessoa. Aproveitando esse gancho aqui, os nativos geofílicos eles precisam aprender a reconhecer a importância das palavras que eles levam. Porque eles podem tanto trazer ali a cura, tem uma grande potencialidade curativa a fala deles, como também o oposto. Então, muita atenção nisso. Ofílicos tem um caráter muito forte, é uma energia que traz sim essa questão da rigidez, mas ele desperta nas pessoas a simpatia. As pessoas gostam de ouvir o que está sendo dito. As pessoas gostam ali de considerar mesmo as orientações que estão sendo passadas. Apesar de não buscarem a liderança, elas acabam sendo mestres naturais. Aquela coisa assim, ó, quem é que vai ser o representante da sala? Eu tenho aluno em Ofílicos, né? E a minha vida, umas 3 ou 4 vezes, já fui representante de alguma coisa. Na faculdade, na escola, alguma associação, algum projeto. Trabalhos também, era sempre eu que encabeçava as coisas e fazia. Entendeu? Eu representava aquilo. É comum as pessoas procurarem, então, quem tem Ofílicos no mapa, para poderem serem ajudadas a algum nível. Esses nativos, eles são vistos como uma referência, alguém que se pode confiar, alguém que possui uma estrutura, uma credibilidade, um conhecimento para isso. Sabe aquela situação onde as pessoas se abrem naturalmente? E rapidamente estão contando detalhes sobre as suas vidas, especialmente, né, suas dores mais íntimas. É bem comum os nativos de Ofílicos lidarem com esse tipo de situação. Até mesmo na terapia, o próprio terapeuta, em alguns momentos, se coloca na posição de paciente, inverte o papel, devido a essa postura de mestre que esse arquétipo traz. O terapeuta acaba saindo da atuação dele para se tornar o paciente do paciente. Engraçado, né? Mas acontece. Em muitos casos também, a simples presença de Ofílicos é curadora. A pessoa, às vezes, ela chega tensa e logo ela sai leve, entendeu? Sai curada por essa energia, essa aura de Ofílicos. Eu penso que Ofílicos é uma energia de esteio, de sustentação. Por isso que ele possui uma presença que é muito convidativa. E essa credibilidade. O negócio vai envergar, mas não vai quebrar, entendeu? É a própria energia de Ofílicos. A força de Ofílicos atua com muito mais potência quando ela aparece nos mapas astrológicos pelas casas angulares, ou seja, ascendente, o meio do céu e o fundo do céu. Com exceção apenas da casa 7, que é o descendente, e nesse caso é mais como os outros vivem e trazem essa energia para a vida da pessoa em questão, do mapa. Ela atrai pessoas com esse perfil de Ofílicos para a vida dela, entendeu? Não é tanto ela que é, são os outros que aparecem. Na casa 10 é uma missão de vida. A pessoa precisa alcançar esse nível. Não é algo fácil e dado de graça para ela. É preciso perseverar, mas a sementinha, digamos, está ali. O propósito já está ali. Ela só precisa caminhar e encarar, que no fim vai tudo se encaixar para que isso aconteça. E então ela vai cumprir o seu papel no mundo, que é levar cura para as pessoas. No fundo do céu, que é a casa 4, a pessoa já traz isso enraizado de outras vidas. É alguém profundamente curador e ativa isso com mais facilidade. Mas geralmente ela direciona essa energia para onde? Para o meio familiar, porque é uma família que precisa dessa cura. E o ascendente, obviamente, quando a pessoa tem ali Ofílicos no ascendente, ela traz isso com muito mais força também. Nos luminares, Sol e Lua, nós também vemos uma grande manifestação dessa energia. Então, se você tem Sol em Ofílicos, Lua em Ofílicos, é um ponto bem interessante e bem forte dessa energia no seu mapa. E, obviamente, Quirón também, né, que é o regente de Ofílicos. Quando ele está nessas casas angulares, ou fazendo aspectos com esses astros que eu mencionei, a influência aqui fica muito mais ampliada. Fato é que Ofílicos é uma energia muito potente e marcante em qualquer parte do mapa. Reconhecer onde ela se encontra e onde se encontra Quirón é fundamental, pois é ali que nós vamos sentir um forte chamado para ampliação da nossa consciência e também evolução. Pessoas de Ofílicos geralmente são muito inteligentes, e elas pegam as coisas com uma agilidade muito grande também. O lado intelectual é um ponto de destaque. São pessoas profundas e às vezes levam a vida a sério demais, como um dever. Eu falei para vocês, né? Isso impossibilita ou reduz mesmo a sua capacidade de se divertir e se descontrair totalmente. Ela até sonha com uma coisa mais leve, até de forma mais romântica mesmo, mas ela acaba se entregando no dia a dia e se coloca de uma maneira sacrificial. Costuma se fechar emocionalmente também e são um pouco mal resolvidos com a expressão de suas fragilidades. Também são muito intensos e gostam daquela coisa meio amor imortal, sabe? Que transcende a vida e a morte. Nos relacionamentos amorosos, Ofílicos busca
na outra pessoa uma perfeição para ele, né? Uma pessoa madura, profunda. Pessoas fúteis, superficiais não têm a menor chance aqui, afinal ele próprio é um ser profundo. Então ele busca alguém para essa comunhão de almas. Não vai buscar alguém raso, que está preocupado com coisas que são totalmente descartáveis. A grande questão de Ophiuchus é saber lidar com o sofrimento nele e nos outros. Ele não suporta ver isso. Ele tem de fato uma atitude meio estoica, mas ao mesmo tempo ele tem horror ao sofrimento. Às vezes também acaba escolhendo alguém pelo ponto de vista da cura, alguém que ele possa ajudar, possa cuidar. Perceba que até aqui, na relação amorosa, existe uma atitude sacrificial de responsabilização pelo outro. Sabe aquela coisa assim, tipo, comecei a namorar, virei o terapeuta do meu namorado, da minha namorada? É mais ou menos essa vibe. A pessoa cuida, né? Pega pra criar, literalmente. Um dos pontos da sombra de Ophiuchus está exatamente aqui. É necessário a gente reconhecer que não é possível ajudar tudo e todos, gente, no mundo, sabe? É uma tarefa longa, exaustiva e humanamente impossível. Antes de ajudar os outros, é preciso curar a si mesmo, curar os seus próprios hábitos, a sua própria imaturidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão de oposto e complementar de Ophiuchus. Nesse caso, nós temos Órion e Touro. Vamos começar por Órion, tá? Órion é uma constelação que ela está exatamente oposta ao Ophiuchus. Ambos são de elemento éter, ou seja, além do fogo, da água, do ar e da terra, nós temos o éter. Tá? Consideramos aqui o elemento formador de todos os demais, é o elemento espiritual. Órion não está oficialmente na linha da eclíptica, tá, gente? Ou seja, a passagem solar não atinge de fato essa constelação. É quase, mas ainda não atinge. Porém, pelas observações da Carla Rick, que é essa astróloga, né, que é referência aqui no Brasil em relação à astrologia sideral, ela percebe essa influência arquetípica no mapa das pessoas. Então é uma concepção observacional e também pessoal. Não existe um consenso, né, de astrólogos siderais ao redor do mundo em relação a isso. Porém, como a astrologia está em constante movimento e expansão, qualquer contribuição é válida desde que exista ali, né, uma comprovação. Então, se as pessoas se reconhecem, se sentem representadas, nós temos que ficar com a anteninha ligada. Afinal, é uma construção eterna. Nós não podemos cristalizar as coisas. Pronto, é assim e acabou. Aí a gente vai estar fazendo exatamente igual a astrologia tropical comum, né? E a ideia não é essa. A ideia é investigar com um critério e analisando como que isso se dá no mapa das pessoas. Caso contrário, como eu disse, nós podemos cair nesse engessamento do conhecimento e não é isso que eu quero e nenhum astrólogo sideral quer. Então sim, eu vou trazer um vídeo para vocês aqui sobre Órion, assim como estou fazendo com Ophiuchus, e nós vamos debater aqui no canal sobre essa questão. Vocês vão comentar também o que vocês percebem sobre essa energia, combinado? Agora, Ophiuchus é uma unanimidade, de fato, entre os sideralistas. Todos os astrólogos siderais consideram Ophiuchus. Até porque Ophiuchus é o padroeiro, né, por assim dizer, da astrologia sideral. Explicada essa questão de Órion, nós podemos avançar para Touro. Porque Touro também é considerado um signo que está em oposição e complementariedade com Ophiuchus. Deve estar se perguntando, né? Bom, como eu comentei aqui, Ophiuchus e Escorpião são constelações associadas. Elas trabalham juntinhas. Ophiuchus, então, ele guarda simbolicamente ali Escorpião e cura o processo iniciado por ele, por Escorpião. Então, como nós sabemos, Touro é o signo oposto a quem? Escorpião, certo? É o complementar a Escorpião. Portanto, os assuntos de Touro afetam também o Ophiuchus. A variação de polaridade, gente, ela existe entre signos opostos e complementares, e ela é real. Então, nós oscilamos entre as energias opostas e complementares. O nosso Sol, nossa Lua, Ascendente, todo o resto. Se você tem, por exemplo, um Sol em Aquário, você oscila de vez em quando ali com o Leão, que é oposto e complementar a Aquário. Então essas energias ficam mudando de polaridade mesmo, sabe? Dá aquele ajuste, acontece, não é uma coisa estática. Por isso que eu sempre falo da importância de desenvolver as habilidades do signo oposto complementar. Por essa lógica, então, assuntos que são bastante taurinos, como a necessidade de tranquilidade, de estética, o apreço ao mundo dos sentidos, ao belo, às artes, também motivam e são importantes para o equilíbrio de Ophiuchus. E o contrário também, né, gente? A desordem, a desarmonia, aquilo que é decadente, tira o sossego desses nativos. Inclusive a desordem e a desarmonia causam o quê? Doença. E Ophiuchus lida com o quê? Com a cura. Vocês percebem como que é importante, né? Ter uma casa limpa, uma casa organizada. Ela reflete nosso estado mental, nosso estado emocional. A gente precisa ter disciplina.
ordem, para que as coisas fluam de uma forma muito mais equilibrada. Pessoas com Ophiuchus também, elas geralmente têm muito bom gosto. Elas admiram pessoas estáveis, que é essa vibe de touro que eu falei para vocês. Pessoas que têm classe, pessoas que vivem e trazem a beleza para a vida delas, porque isso é muito importante de fato. Elas buscam gente assim para poder se relacionar. Inclusive, uma curiosidade aqui, super legal. Nos templos de Asclépio, como eu falei para vocês, tinham jardins, certo? Por todos os lados. E os doentes que ali estavam, eles apreciavam, né? Tinham um contato com essa beleza natural. Tudo isso, gente, era pensado propositalmente, para que eles pudessem encontrar ali a cura de uma forma integral. Porque a beleza, o belo, possui também efeito curativo. Já viu? Está toda zoada, todo zoado, todo assim. Feio, né? Sujo. Nossa, mãe. Aí, de repente, você toma um banho, bota uma roupa, passa um batom, um perfume, você se olha no espelho, você muda emocionalmente, psicologicamente. Não é assim? A postura também. Repararam? Quando a gente está meio... a gente tem a mania de ficar assim. Bota a postura. Empodere-se do seu corpo. Assuma uma postura de força. Tipo, não, tá tudo bem, perfeito. Você se convence disso. E você fica melhor. Então, gente, quando a gente se cerca de coisas bonitas, harmônicas, elas melhoram o nosso bem-estar. E o contrário disso não precisa nem dizer, né? Já até mencionei aqui alguns exemplos. Ophiuchus também gosta de ter as coisas. Afinal, as posses são uma questão bem taurina, né? Mas aqui, Ophiuchus não superdimensiona os bens materiais. Ele sabe que precisa, porque vive uma vida encarnado. Ele gosta de possuir, mas por ser de éter, um elemento espiritual, seu foco e missão não estão nas conquistas exclusivas dessa dimensão. Elas investem naquilo que elas acreditam, visam sempre o auxílio ao outro. São bastante generosas, tá? Com aquilo que elas têm. Possuem também muita vontade de mudança, de algo novo, de ir para outros lugares, para viajar, sabe? Apreciam pessoas que pensam dessa forma também. São amantes do conhecimento e estão sempre buscando por ele. Também tem uma energia sexual muito forte. A energia sexual é a energia da vida. E viver uma boa vida sexual é fundamental para a saúde. Tá tudo associado. A Asclépio mesmo teve várias filhas e filhos, né? O que nos mostra simbolicamente essa fertilidade. E por estar associado a Escorpião, que é um signo ligado a essa profunda conexão entre as pessoas através do sexo, dessa troca, é de se esperar também, né, que Ophiuchus traria essa tônica na sua personalidade. Com o plus de que em Ophiuchus existe a possibilidade de cura a qualquer tipo de desbloqueio e desequilíbrio sexual nesse sentido. Eu costumo mencionar nos meus vídeos a relação entre os níveis de consciência das pessoas e os signos. Como, por exemplo, pessoas de Sagitário, elas podem tanto atuar no nível mais baixo da vibração da constelação de Sagitário, ou seja, assumindo aquela postura hedonista, bebendo demais, fazendo algazarra, aproveitando a vida sem limites, sem preocupações, agindo de uma forma rude, grotesca, ou ela pode atuar num nível mais evoluído, que aí no caso é o Centauro Quiron. Um mestre, um intelectual, né? Alguém que sabe, que tem controle sobre os seus desejos. Em Ophiuchus nós também temos esse entendimento. Você pode estar atuando tanto no nível mais rasteiro, a serpente, ou você pode atuar no nível mais evoluído de Ophiuchus, o serpentário, aquele que segura a serpente, aquele que tem controle sobre ela, que tem controle sobre os seus desejos. Afinal, gente, o verdadeiro poder não está em controlar o outro, mas controlar a si mesmo. Aí que está o desafio. Ophiuchus, apesar de lidar com a cura das doenças, ele possui muitas dificuldades em lidar com aquelas situações onde não há cura. No mito de Asclépio é contado que ele não atendia 3 tipos de pessoas. 2 delas já até mencionei para vocês. A primeira são as pessoas indisciplinadas, ou seja, aquelas que não tinham compromisso com a cura. Ele não atendia e não perdia o tempo porque não faria sentido algum, não teria efeito na pessoa. Se a pessoa não está disposta a ser ajudada, não tem absolutamente nada que nós possamos fazer. Em segundo, ele não atendia as pessoas doentes de alma, que nem eu falei para vocês, ou seja, aquelas pessoas cruéis e que eram totalmente voltadas para o seu lado sombra. E por fim, que é a novidade aqui, ele não atendia pessoas em estado terminal. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa última condição então. No mito sobre a vida de Asclépio é dito que ele nasceu numa circunstância bastante sombria. Tá? Ele foi retirado vivo do corpo morto da sua mãe. Eu diria que não é o medo da morte, ou até mesmo a recusa da mesma, o ponto aqui de reflexão. Afinal, uma constelação cuja vibração é de éter reconhece a realidade do espírito e a morte física, gente, como parte de um processo, uma passagem.
A morte, né, que nós vemos ali em Escorpião, ela não é e não pode ser o calcanhar de Aquiles de Ofilcos. Por quê? Porque isso é um ciclo. Inclusive, Ofilcos se dedica a continuar esse processo. Ele saiu da mãe morta, né? Então, tipo assim, findou um caminho, ele está iniciando outro. Ele já entendeu aquilo. Não é um problema, não é um trauma. Então, a reflexão que eu faço é que para pessoas de Ofilcos, a morte ela é natural, assim como respirar, como comer uma coisa. Mas a experiência de sofrimento é algo marcante e inquietante para esses nativos. Ofilcos não quer eliminar a morte, né? Mas ele deseja eliminar todo o processo de sofrimento angustiante. Por isso ele se dedica à cura, não apenas pela dor que ela traz, mas especialmente pelo sofrimento que afeta a alma. A dor ela é inevitável, ela faz parte dessa dimensão, mas o sofrimento não. Nós alimentamos o sofrimento pela falta de conhecimento profundo sobre nós, sobre a realidade. É aquela história de Ofilcos curar pelo conhecimento. Está atuando na Casa 9, nessa era. Quando Quiron foi descoberto pelos astrônomos, estava acontecendo na Terra uma série de eventos bastante curiosos, como por exemplo os transplantes de órgãos, né, que estavam prolongando a vida das pessoas. Essa relação de afastamento da morte, né, para uma vida estendida, uma nova possibilidade de se viver uma vida plena, minimizando sim a dor, mas especialmente dando mais uma chance de viver a vida sem sofrimento. Estavam também surgindo ali, engatinhando as terapias holísticas, com esse olhar integral para o ser humano. Então é super comum você ver pessoas de Ofilcos terem esse interesse genuíno por esses tratamentos alternativos, como o uso de ervas, cristais, aromaterapia e as demais práticas integrativas, que são inclusive ofertadas pelo SUS. Alguns de vocês podem estar se perguntando assim, gente, mas uma figura tão importante quanto Asclépio, por que ela não é divulgada? Por que nós não temos notícias sobre isso? Bom, aí tem um pouco de história, né? Com a ascensão do cristianismo naquela época, e nós sabemos que as religiões usavam a força, né, em nome de Deus, aquela história toda, houve um fim ali do culto de Asclépio. Os inúmeros templos de Asclépio, mais de 600, que eram utilizados para cura ali na Grécia, eles foram usados como igrejas. Se apropriaram daqueles espaços, das práticas, inclusive, né? As práticas de culto mesmo que faziam para Asclépio, muitas foram incorporadas nas missas católicas. Houve então, gente, uma apropriação de fato, uma sobreposição de toda a influência de Asclépio para dar voz à história e vida de Jesus. E vemos isso não só com Asclépio, mas o próprio catolicismo se apropriou de várias datas, né? Como por exemplo a Páscoa. Tem essa história aí de dar ovo de Páscoa para as pessoas. Isso aí tem uma relação com uma deusa pagã. Certamente você já ouviu falar sobre isso. Sempre quando chega a Páscoa, alguém comenta sobre isso. E é a pura verdade. Era uma data que eles aproveitaram, se apropriaram, escreveram por cima. É uma tentativa de reescrever a história, de apagar qualquer vestígio anterior. Eu te absorvo, te ressignifico e falo que é meu e falo que é da minha religião. Entendeu? Inclusive o cristianismo, gente, ele encontrou bastante dificuldade na sua expansão ali na Grécia, porque já havia essa figura mitológica de Asclépio, um curador, assim como Jesus, um orientador de almas, assim como também foi Jesus. Tanto Jesus quanto Asclépio, a meu ver, eles partem de uma espécie de linhagem. E se vocês forem pesquisar mais profundamente, vocês verão que existiram outras figuras na história da humanidade com esse mesmo arquétipo de cura, orientação e elevação da alma e consciência humana. Verdadeiros emissários da luz. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a energia de Ofilcos. Esse sempre será um assunto inacabado, porque assim como eu defendo a astrologia sideral e a astrologia sideral se apoia nesse entendimento, nós estamos em constante movimento, em constante expansão dos céus e da nossa própria consciência, obviamente. Nada está estático e é isso que eu tento trazer para vocês aqui nesse conteúdo. Até o momento foram as reflexões e o conhecimento que eu tenho, mas avançaremos cada vez mais. Como eu disse, para as pessoas interessadas no desenho do mapa astrológico, basta clicar aqui embaixo no descritivo, tem um formulário, lá eu estou fazendo os mapas, os desenhos dos mapas para as pessoas interessadas, pedindo apenas uma contribuição para poder ajudar o canal aqui, porque a gente não vive só de água e sol, né, gente? Tudo isso aqui leva tempo, leva pesquisa, leva estudo, que eu poderia estar fazendo outras coisas, mas estou aqui me dedicando a vocês para trazer toda essa reflexão. Então, agradeço desde já e até a próxima. Tchau!